O stand do Mercado de Eventos da Folha do Turismo recebe aqui na ABAV 2011 a presença de José Francisco Salles Lopes, diretor de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. José Francisco, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso stand mais uma vez. Eu queria te perguntar algumas coisas relativas aos números que são muito importantes para o setor de turismo do Brasil, números aos quais todo o setor é muito carente, necessita muito e serve para balizar grandes negócios. E você é o homem dos números, todo mundo sabe disso. Então, inicialmente, eu te pergunto, Zé, a balança, a receita e a despesa do turismo no Brasil, como é que se comportou ao longo do ano? Qual a situação atual e qual a previsão para o final do ano? Olha, ao longo do ano houve crescimento da receita e, evidentemente, da despesa. Estamos hoje em torno de 4 bilhões e 500 milhões e isso nos permite dizer que no fim do ano vamos chegar a 6.700, recorde absoluto. O maior número foi do ano passado, 5.900. Evidentemente, a despesa foi 16 bilhões, nós vamos ter um número um tanto maior, pode chegar a 20 bilhões. Não nos preocupa, Mário. A economia do turismo também é irrigada pela ida dos brasileiros ao exterior. E uma parcela ponderável disso incorpora aos números finais dos resultados do turismo. Então, é favorável. A balança de serviços sofre, mas o turismo não. Ou seja, esse desequilíbrio, na verdade, não é um problema. Não. Seria um problema do ponto de vista da contabilidade. Mas o turismo não é contabilidade. O turismo é movimento. Então, os operadores turísticos, as agências de viagem, as empresas aéreas brasileiras também têm os seus resultados com a viagem dos brasileiros para o exterior. Zé, falando um pouco de desembarques agora, a gente já sabe que o setor doméstico está muito aquecido, né? A demanda tem crescido a olhos vistos, a taxas muito altas. Então eu queria também, da mesma forma, te perguntar qual o comportamento do ano, qual a situação atual e qual é a previsão para o setor doméstico na área de desembarques. Até o momento, agosto, 52 milhões de desembarques. Lembrar que no ano passado nós terminamos em torno de 68 milhões e meio de desembarques. Este número, até agosto, nos permite dizer o seguinte, 78 milhões de desembarques, ou seja, até agora, e pode aumentar, 10 milhões a mais do que 2010, que já foi excelente. Isso demonstra também o aquecimento do mercado, né? Claro! Olha, e lembrando que a parte aérea não é a principal, a parte aérea responde apenas por 12, 13% do turismo. E se ela está crescendo, é evidente que os outros setores do transporte também estão crescendo e contribuindo para a viagem dos brasileiros. E lembrar aquilo que eu te disse, é um campo vasto, porque nós temos 100 milhões de brasileiros que ainda não incorporaram o turismo em sua pauta de consumo. E não é uma parcela muito grande deles, não é por falta de dinheiro, não. É talvez por não terem sido atingidos no seu coração, por ver que o turismo também é um consumo de desejo, um consumo de vontade e um consumo muito especial. Agora, Zé, e quanto ao setor internacional? A gente pode dizer que esse ano vai ser um outro recorde? Claro. Desembarques primeiro. Os desembarques estão quase em torno de 6 milhões até agosto. Né? Lembrar que o ano passado nós tivemos 7.800, que já foi sair daquele marasmo dos 6.500 que nós tivemos durante 4 anos. Pois bem, o número agora já nos permite falar em 8.900. 8 milhões e 900 mil viagens. Evidentemente, desembarque é brasileiros, mas estrangeiros. Mas esse número já embute alguma coisa de muito favorável para os resultados desse ano. Isso sinaliza que a entrada de turistas também acompanha o ritmo de crescimento? Sim. Nós tivemos, você sabe disso, 4 anos também muito ruins, estabilizado em 5 milhões. Crescemos no ano passado para 561, em função do crescimento dos sul-americanos, que são extremamente importantes para os resultados do turismo. Esse ano, eu lhe digo o seguinte, assim, de uma forma conservadora, chegaremos a 5 milhões e 400, que é o maior número. E se os meses que faltam seguirem os meses já realizados, nós podemos ter uma bela surpresa. Agora, Zé, muita gente no turismo se baseia nos seus negócios, seus investimentos, nos números que você aponta.
é matemática muito fria em muitos dos casos, mas você é um cara de grande visão. O que você acha que vai acontecer em 2012 em relação a esse câmbio, a essa entrada de divisas e a saída e aos desembarques? E também a chegada de turistas? Olha, eu espero que com tudo que vai acontecer na economia, evidentemente está havendo um freio, né? Eu espero que o turismo doméstico, é 85% da economia do turismo, continue irrigando os nossos números. Sendo assim, o turismo doméstico, eu espero crescimento. O turismo internacional, evidentemente, vai depender de muitas coisas, mas eu acredito que nós voltamos à rota do crescimento. E também uma coisa, os sul-americanos não estão tão atingidos pela crise como, por exemplo, europeus e norte-americanos. E como nós estamos assentados nesse crescimento todo de 2010, do 2011, sobre as viagens de sul-americanos, eu acredito que possamos crescer. E chegar àquilo que você já ouviu dizer aí, na Copa, 7 milhões a 7 milhões e 200 mil turistas estrangeiros. Zé, falando um pouquinho também sobre os eventos, né? Você outro dia me disse com grande satisfação da Jornada Mundial da Juventude. Qual a sua expectativa para o país diante da série de eventos que nós temos a realizar? Olha, Copa e Olimpíada, nós até já divulgamos os números. Copa, 600 mil estrangeiros a mais. Olimpíada, 360 mil estrangeiros a mais. E com os brasileiros, a gente vê o seguinte, na Copa vamos ter 8 milhões de viagens. Não é viajantes, não é unidade. Cada um pode viajar 3 vezes. Na Olimpíada, a mesma coisa. Nós vamos ter um número grande, além dos 380 milhões de estrangeiros, os brasileiros. Agora, a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento assim de muito carisma, são os jovens católicos de 191 países. Nós vamos ter movimento entre estrangeiros e brasileiros pelo Brasil, 2 milhões. E somando depois aos cariocas que vão assistir, nós vamos ter um movimento no Rio de 4 milhões de pessoas. Não turistas, mas 4 milhões de pessoas. É um evento de altíssimo nível e um evento assim, que as pessoas estão assim, tá preocupadas. E hotéis? Não se preocupe. Sacristias, seminários, casas de família. É um evento culturalmente muito bem posto, porque são jovens católicos trocando as suas experiências. É gente entre 15 e 29 anos de idade. Uma beleza para o país. Beleza. Zé, muito obrigado pela sua visita ao nosso stand, por essa entrevista ao Portal Mercado Eventos. Estou sempre à disposição de vocês, porque Mercado Eventos é um órgão de imprensa muito importante para o turismo brasileiro. É uma imprensa especializada que sabe onde coloca as suas coisas para nos favorecer como país. Obrigado, Zé. Mário Brison para o Portal do Mercado Eventos.